Fernando Gabriel e hoje nós vamos falar sobre as classes de personagens. Ah, Fernando, que classes são essas? Primeira classe. Como vocês já podem ver, eu tô com meu novo personagem Trunk aqui. A classe dos tanques, né? Que é a classe do Trunk, eu fiz um vídeo especificamente só pra ele. Primeira característica que você precisa saber. Os tanques têm muita vida e aguentam muita porrada. E um dos que mais aguenta muita porrada é o Frank. E eu acredito que o motivo disso seja por conta de sua vida alta e que a cada ataque que ele usa ou super ele fica parado. E se ele tivesse vida baixa, ele provavelmente morreria. Um dos atributos dos tanques, além deles terem uma vida muito grande, eles têm um objetivo simples, que é simplesmente avançar e causar dano. Por isso que eu gosto deles, porque você não precisa muito pensar. Outra classe que nós vamos falar aqui agora é os algozes. Sua maior característica é a capacidade de chegar perto dos inimigos. Como assim, Fernando, chegar perto dos inimigos? O melhor exemplo de todos aqui pra vocês, pelo menos que você não gaste ataque e fique vulnerável, é o Edgar. Fernando, por que esse é um dos melhores exemplos? Você carrega a sua super com simplesmente um único acessório. Ó, vou gastar aqui. Pronto, segundos depois você já tem outra super para poder chegar perto dos seus inimigos. E fora que você tiver o poder de estrela certo, você vai causar dano ao usar o super, como vocês podem ver nessa área aqui, ó. Eles não são caracterizados pelo seu alto dano, até porque eles não dão um dano muito alto. O Edgar, como vocês podem ver, dá uns 2.260, eu creio. Beleza. Ah, Fernando, mas o Edgar tem uma sequência de ataques grande. Sim, ele tem. Ele carrega rápido os seus ataques. Ele pode causar um dano grande. Mas a maioria desses outros Brawlers, como por exemplo, o Stu, ou o, o Stu, ou o Sam, ou o Mortis, eles não são caracterizados pelo seu dano. Como vocês podem ver aqui, além do Stu causar um dano considerável, ó, já vou mostrar pra vocês. Espera aí pra acabar. Beleza. Olha só. Além dele não dar um dos melhores danos, que é o mesmo dano do ataque do Edgar, o ataque dele já demora mais pra carregar, ó. Estão vendo aí, ó? Eu clico várias vezes e não dá. Por isso que esse é um dos pontos negativos desses Brawlers. Ele só tem a habilidade de chegar perto dos inimigos com facilidade. Mas pra ele causar dano é um problema, né? A maioria, pelo menos. O Edgar não se aplica a isso, até porque o ataque dele carrega muito rápido. A próxima classe que nós vamos falar são os curativos, ou suporte, como vocês podem ver aí. E eu acho que já fica meio óbvio do porquê que eles são suportes, né? O objetivo deles não é causar dano, né? Porque, como vocês podem ver, o maior exemplo disso é o Poco, que já tem um dano muito baixo. Não é só porque o meu tá level 4, no level máximo eu acho que ele só dá 1.500 de dano. O objetivo deles não é causar dano, o único objetivo dele é fortalecer os inimigos. Ah, Fernando, mas e o Dog? Ele tem um acessório que causa 4.800 de dano. Isso é um acessório, tá? O Brawler em si já dá um dano baixo e demora pra carregar. Como vocês podem ver aqui, o ataque do Dog demora, tá? Ó, vou gastar aqui o ataque. Demora pra carregar, vocês estão vendo? O objetivo dele não é causar dano, ele só dá 2.400 de dano. O objetivo dele é reviver os inimigos ou curá-los, com também um dos seus acessórios. Próxima classe, dos controles. E também eu acho que já fica um pouco óbvio o seu objetivo. O melhor exemplo de todos aqui, pelo menos, eu considero a Jessie, né? Ah, Fernando, por que esse pra você é o melhor exemplo? Ela tem literalmente uma torreta que fica numa área até que alguém consiga matar ela. E fica causando um dano absurdo, principalmente se você tiver com a hipercarga. Olha isso aqui. Com a hipercarga ela já dá um dano extremamente grande. E sem a hipercarga o seu dano é menor, claramente, né? Mas galerinha,
essa torreta é ótima para controlar áreas. É muito boa. Então fica óbvio já no seu nome o objetivo. Eles não têm muita vida, como vocês podem ver aqui também, né? Esse é uma das fraquezas deles, porque eles não têm nenhum pingo de muita vida em comparação aos tanques ou os algozes. Essa é uma das suas maiores fraquezas. E outras coisas assim, né? Beleza. Agora, os próximos são os destruidores. E como vocês podem ver, o maior exemplo deles é a Shelly. Ah, Fernando, por que esse é o maior exemplo? O dano dela é absurdo. Não em comparação ao Bull, mas a sua super causa um dano extremamente grande. Eles são caracterizados por destruidores, por destruírem paredes, coisas assim, além de causarem um dano muito grande. Como vocês podem ver, os 3 ataques dela dão 9.000 de dano. E a sua super, se alguém pular em você, você causa 5.000. Isso já é muito. E fora que quebrou as paredes ali, a sua hipercarga causa 8.000 de dano. Isso aqui é muito poderoso. E fora que sua super carrega muito rápido com a sua hipercarga. Isso é muito bom. Então a maior característica deles é um pouco mais de vida em relação aos controladores. Mas eles dão muito dano. Até porque o nome está destruidores. E o objetivo dos controladores não é causar dano. Agora a próxima classe vai ser os tiro preciso. O maior exemplo desses aqui é a Nani. Fernando, por que esse é o maior exemplo? Primeiro, antigamente, quando ela foi lançada, para você acertar um tiro dessa coisa, era um tiro preciso mesmo. Porque o tiro dela não passava dessa bolinha, como vocês podem ver aqui. Ele não ia avante, como vocês podem ver quando eu atiro agora, ó. Mesmo passando da bolinha, ela vai à frente, ó. Tá vendo? Passou ali, ó. Viu? Beleza. Antigamente essa bolinha ficava parada aqui, ó. Vou usar a parede como exemplo. Bateu na parede já era, bateu nessa bolinha já era, não passava. Por isso que era um tiro preciso mesmo, você tinha que ter uma mira maravilhosa. Então, como você já pode perceber, como eu já falei, a maior característica deles é porque eles têm um ataque, como que eu posso dizer? Um ataque mais específico. O ataque deles pera aí, galerinha, travei. O ataque deles é difícil de ser acertado, por isso que o nome é tiro preciso. Como vocês podem ver, se você usar auto-fire e tiver alguém se movimentando, você não acerta de jeito nenhum o tiro, mesmo com o buff. O buff de um dos controladores, que é o Finks, que eu esqueci de mencioná-lo. Agora, não menos importante, mas última classe. Na minha opinião, não é uma das classes mais fracas do jogo, como a maioria fala. Mas, Fernando, por que não é? O maior exemplo deles é o Dynamite. Fernando, por que esse é o maior exemplo? Primeiro, como vocês podem ver, eu não sou muito bom nessas coisas, mas vocês podem fazer isso. Ah, eu não tô com o acessório, né? Beleza. Mas eu ia dar um pulo extra. Vocês podem dar vários pulos. Se você acertar o seu ataque inteiro, você vai dar 3.000 de dano, que já é muito, cara, pra um Brawler com pouca vida assim. Ele é muito bom. Ele tem um acessório que paralisa os inimigos, ó. O melhor exemplo de todos é esse robozinho. Não a sua super, claro. Se você acerta, que vai acertar na beiradinha, ele paralisa, tá vendo? Beleza. Deu pra ver. Mas eles são chamados de lançadores porque o seu ataque atravessa as paredes, ó. Tá vendo aí? Eles lançam pro alto. E um dos piores de todos, assim, uma das péssimas qualidades que ele tem é se um Brawler colar em você, você não vai conseguir se defender. Mesmo tendo uma das super mais fortes do jogo, você não vai conseguir se defender. Mesmo tendo uma das melhores hipercargas, você não vai conseguir se defender. Pelo menos a maioria das vezes, se você tiver com um lançador, tipo um Edgar, se ele pular em você, já era, meu filho. Você não tem o que fazer. Bom, galerinha, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, fui. E desculpem aí pela minha posição, como vocês podem ver. Se tiver faltando alguma coisa, como os counters, eu sei que eu esqueci a maioria, mas já vou falar aqui rapidão pra vocês. Os maiores counters dos tanques são os destruidores, porque eles causam muito dano em relação aos tanques. Os maiores counters dos algozes também são os destruidores e alguns controladores.
Os maiores counters dos suportes são os algoz, que são os assassinos. Os maiores counters dos controladores são o tiro preciso ou um lançador. Cai bem em contra também, né? Porque se você for um de Edgar, principalmente contra o Griff, você vai se evaporar se ele tiver desculpa. Então eu recomendo uns lançadores ou os atiradores de longe, porque o alcance deles é maior. Os counters dos destruidores, como principalmente a gente já pode descobrir porque o alcance dele é curtos. Pelo menos a maioria, como vocês podem ver aí. O counter deles são brawlers de velocidade muito rápida, que você tem dificuldade para acertar os seus ataques. Como o Edgar já tem uma velocidade muito rápida, o Mico você fica pulando toda hora, ninguém consegue te acertar. O Lion é o melhor exemplo também. Mas vamos lá. Os counters dos snipers são qualquer brawler que tenha facilidade de se aproximar e também incluindo os lançadores, porque eles conseguem atacar através das paredes, ao contrário dos snipers. Qualquer brawler que tem facilidade de se aproximar deles vai conseguir matar eles, pelo menos a maioria, se eles não tiverem de super ou tiverem o acessório certo. Os counters dos lançadores são basicamente os algozes, os destruidores e os tanques, como por exemplo o Oli com seu acessório de pulo, ele consegue atravessar as paredes. O Daryl com sua super carrega sozinha, mesmo ele não levando dano. E entre outros, galerinha. Mas esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, tiver faltando alguma coisa, avisa. Tchau, valeu, fui.